Olá, tudo bom? A gente vai falar sobre calibração do sistema de medição, em cima do que a gente vem apresentando até agora, que eu vim falando dos erros, dos principais erros que existem, e que todo instrumento tem erro. Isso já é sabido por vocês, né? E que existem diferentes tipos de erro, como o erro aleatório e o erro sistemático. Então, para poder trabalhar adequadamente com o instrumento de medição, a gente precisa ter conhecimento desses erros. A gente vem aprendendo como calcular algum deles. Mas também precisa ter confiança no sistema de medição. Se a gente for lembrar de novo daqueles 5 pontos que influenciam no resultado final de medição, quando eu estiver fazendo a medida de um mensurando, entre eles está o meu sistema de medição. Então, tem o procedimento que eu estou utilizando para medir, a definição adequada do meu mensurando, as condições ambientais, o operador e o meu sistema de medição propriamente dito. Que ele tem que estar adequado, tem que estar nas condições perfeitas para que me dê, que eu tenha garantia de que vou estar realizando uma medição bem sucedida, certo? Então, para que isso ocorra, para que eu consiga ter uma boa análise do meu sistema de medição, eu tenho que realizar o que a gente chama de calibração. Ou seja, eu vou pegar, aqui está representando o meu paquímetro, e eu tenho que calibrá-lo usando o quê? Usando um padrão. Foi uma das coisas que a gente viu também nos primeiros dias de aula aqui, que para cada unidade de medida, para cada tipo de processo que a gente vai utilizar de medição, vai ter um padrão adequado para ele. Então, para que eu possa confiar no meu sistema de medição, ou seja, que eu possa confiar no que ele indica, eu tenho que ter conhecimento dessa curva de erros. E não só isso, a gente vai ver que além de conhecer a curva de erros, a gente vai ver que a gente pode fazer como uma manutenção desse instrumento. Em alguns casos, permite que eu faça ajustes. E a gente vai ver aqui a diferença entre ajustes, regulagens e a calibração ou aferição, que é um dos outros termos que a gente pode usar para calibração. Até 2013 eram sistemas diferentes, né? Essa nomenclatura não tinha o mesmo significado, não era utilizada a aferição, mas a partir de 2013 foi incorporado novamente no guia de metrologia, né? De definições de metrologia. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre como que eu faço essa calibração. O que ela é e para que ela serve. Para eu calibrar um sistema, como eu já falei, eu vou ter que ter um padrão, ou seja, esse padrão é aquele que é reconhecido internacionalmente, rastreável, até onde esteja a unidade de medida que eu vou necessitar para calibrar o meu instrumento, certo? O meu sistema de medição, para poder realizar essa calibração, e entender o que está sendo lido aqui, qual é a indicação desse sistema de medição. O meu padrão é aquele que vai determinar o meu valor verdadeiro, né? Aquele valor verdadeiro que a gente convenciona como sendo do padrão, para que eu entenda o meu sistema de medição. E eu vou comparar o que está indicado com esse valor verdadeiro, ok? Para a diferença do que tem na calibração do que a gente está fazendo até agora, porque a gente tinha, às vezes, no projeto, era determinado um valor verdadeiro ou tinha já algum dado de valor verdadeiro e a gente só fazia essa comparação e calculava a tendência, fazia a correção, se fosse necessário, calculava a repetitividade, tudo isso. A diferença aqui é que, nesse caso, quando eu vou realizar a calibração, eu devo realizar dentro de um laboratório. Nesse laboratório, ele tem que estar com as condições determinadas para aquele sistema, certo? Tem que ter as condições de pressão, temperatura, controle de umidade, dentro de um laboratório de calibração. Se for para fazer calibração de medidas dimensionais, por exemplo, ele vai atender as necessidades que são determinadas pelo Inmetro, no nosso caso aqui, onde ele determina quais são as condições ideais de temperatura e pressão para aquele laboratório. Normalmente, um laboratório de calibração dimensional, ele vai ter controle da temperatura em torno de 20 graus, que é a temperatura padrão de laboratório,
E a umidade relativa do ar também tem que ser controlada. Ele vai ter um aparelho que vai medir a umidade para ter o controle, entre outros fatores, ok? Estou dando só um exemplo no caso do dimensional. Se for de pesos e medidas, vão ser outros requisitos que são exigidos pelas normas do Inmetro. Calibração, então, resumindo, é o que? É o conjunto de operações que estabelece sob condições especificadas, como eu falei de laboratório, a relação que existe entre os valores que são indicados por um instrumento de medição ou de medida, né, um sistema de medição, ou valores que sejam representados por uma medida que seja materializada, ou ainda um material de referência, essa relação entre essas condições aqui e os valores que são correspondentes das grandezas que são estabelecidas pelos padrões, que eu vou utilizar dependendo da aplicação ou aplicabilidade do meu sistema de medição, ok? Então, a referência, o ponto básico para quando a gente trabalha com calibração é verificar que ele está sempre relacionado com padrões e com as condições específicas. Então, o que é um padrão? Padrão é a medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou sistema de medição, que seja destinado para definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um ou mais valores de uma grandeza, para servir como uma referência. Padrão serve sempre como uma referência, certo? Então, a gente tem aqui uns exemplos como a barra, aquela irisada do metro, é a materializada, o nosso peso padrão, lá o quilo, que está também lá no Boreau guardado, nessas redomas, carga de energia, ampere, o que for, certo? Vai ter um padrão que você vai utilizar para você conseguir fazer essa medição. Quando eu faço essa calibração, qual o resultado que eu obtenho? Então, eu posso determinar o valor do meu mensurando, as correções que podem ser aplicadas no meu sistema de medição, os efeitos das grandezas que podem influenciar no meu resultado, certo? O comportamento em condições especiais ou adversas. O que quer dizer isso? Bem, eu vou levar o meu instrumento de medição, eu vou entregar para um laboratório. Já falei que ele tem que ser calibrado no laboratório, certo? Só que na minha empresa eu trabalho em umas condições que não são de laboratório. Então, eu posso determinar, ou seja, eu posso dizer para o laboratório quais são as condições que eu utilizo esse meu equipamento. Quais são? Normalmente eu estou utilizando num ambiente que é quente, a temperatura em torno de 30 a 40 graus. Então, ele vai calibrar o instrumento na medida de padrão padronizada, né, na temperatura de laboratório, mas também vai fazer a análise nas condições específicas ou adversas, certo? Aquelas condições que são especiais. Por quê? Porque eu preciso conhecer como ele vai se comportar no meu meio de trabalho, ok? Ou ele vai me passar no relatório dele, vai vir especificando quais foram as características que ele analisou. Então, eu posso ainda trabalhar o resultado, apresentar essas condições. Esse relatório vai determinar toda aquela curva de erros que vocês estão aprendendo a fazer aí agora, vai vir com a curva de erros daquele instrumento, especificando quais foram as condições que ele utilizou para realizar aquela calibração, me permite fazer uma previsão na curva de erros de como seria o comportamento daquela medida, por exemplo. Okay? E o certificado, muitas vezes, vem como um selo que é colocado no próprio instrumento, onde ele vai colocar a data que ele foi calibrado e a data da próxima calibração, para que a pessoa que está trabalhando com aquele instrumento saiba que durante aquele período aquele instrumento está garantido. Depois a gente vai ver aqui, alguns instrumentos de medição têm uma faixa de período para que seja feita uma próxima calibração. E aí tem a verificação, ajuste e regulagem, que a gente pode fazer quando a gente está realizando os processos de calibração. São atividades que a gente pode fazer extra, certo? Então, algumas vezes
Existem algumas operações, existe algum sistema de medição que precisa que eu faça e que me permite, né, que eu faça esse ajuste. Porque a minha ideia, quando eu tenho um sistema de medição, é que ele realize a medida mais próxima do valor verdadeiro possível, né, e que eu consiga ter condições adequadas para poder realizar a medição. Então, se eu estiver utilizando, por exemplo, um paquímetro, eu posso realizar um ajuste de correção desse problema mecânico, por exemplo, ok? Então, vamos ver quais são as diferenças entre verificação, ajuste e regulagem. Verificação é uma calibração simplificada e que visa somente testar se um sistema de medição ou medida materializada está em conformidade com a dada especificação. Exemplo, um taxímetro, uma bomba de combustível e uma balança de supermercado, a gente faz esse tipo de verificação. Eu entro ali, uso um padrão e vou verificar se ele está fazendo, a leitura adequada. Tem um equipamento próprio para isso. Ajuste. Ajuste é uma operação, já no caso, corretiva. Eu não só vou verificar, eu vou verificar e vou corrigir. Ela é corretiva, destinada a fazer com que um instrumento de medição tenha um desempenho compatível com o seu uso. Então, o ajuste pode ser automático, esse ajuste pode ser automático, semiautomático ou manual, e é feito pelo operador. Okay? Ele vai lá, ele analisa, ele tem que ter condições de poder mexer e conhecimento para isso, então ele é treinado para isso, ok? Então, para você ser técnico em metrologia, você faz um curso para você conhecer todos os equipamentos de medição, ou pelo menos o equipamento com a área que você vai atuar. Você vai ter um treinamento para você realizar essa operação de ajuste. Você não pode pegar um instrumento e abrir se você não tem conhecimento sobre ele. Então, um técnico especializado tem que realizar esse processo. E onde que eu posso fazer os ajustes? Como o manômetro. Então, o técnico que conhece isso, especializado nessa parte, ele sabe como abrir aquele manômetro, ajustar somente aquele ponteiro para ele ficar no zero, fecha novamente e aplica a carga, faz os processos de calibração e traça a curva de erros, ok? Outro ajuste que eu posso fazer é ajustar o fator de amplificação de um medidor de forças elétricas. Mesma coisa, eu vou ali e ajusto. Regulagem, que é o terceiro modo que a gente faz, a terceira atividade que a gente faz dentro de um laboratório de calibração, que é o quê? É um ajuste também, só que esse ajuste ele é efetuado somente pelos recursos que já são do próprio sistema, ou seja, o próprio usuário pode realizar esse tipo de regulagem. Um exemplo disso é a tara de uma balança eletrônica, essa que a gente tem em casa, às vezes para medir alimentos ou até mesmo para pesar alguma coisa que a gente tenha. A gente pode realizar a tara, seja lá, você coloca um prato, zera a balança, quer dizer, ele elimina o peso da vasilha que você está colocando na balança e vai medir somente o líquido ou o material que você colocar dentro da balança. Então, essa tara é feita pelo próprio usuário, ela é para isso que serve. Se eu precisar regular alguma coisa nessa balança, isso sim vai para um laboratório de medição, de metrologia. E quais são os principais métodos de calibração? Quando eu vou calibrar, por exemplo, uma balança, que a gente chama um método direto de calibração. Eu tenho ali, que é o que a gente estava fazendo até agora, coloquei a minha massa padrão, tá aí marcando 100 gramas, mais ou menos 0,02, e eu leio na minha balança 102,40 gramas. Minha balança está fazendo essa indicação. Então, o sistema de medição que eu quero calibrar é a minha balança, ok? Aqui é o meu padrão, a massa padrão. Então, a massa determina que é 100 e a minha indicação 102,4. Eu vou fazer a comparação entre essas duas medidas e aí é feita uma calibração direta. Eu simplesmente digo, quando meu instrumento, minha balança estiver medindo 102,4, equivale a 100 da minha massa padrão. E aí eu vou botar a gente vai ver depois como calcula essa incerteza de medição. Ali é li diretamente comparei. E tem outra medição. Esse é um instrumento para calibração de bloco padrão.
Então, eu venho, faço por comparação. Venho aqui, pego um bloco padrão de referência, faço a leitura. Eu vou calibrar esse bloco padrão, não é esse instrumento que eu estou calibrando, ok? Eu vou calibrar o bloco padrão. Então, eu usei um bloco padrão de referência, uma precisão e uma incerteza já conhecida, e aí eu venho, faço a referência aqui. Meu instrumento entendeu qual é o padrão que eu tenho que ler, certo? Ele apresenta aqui a indicação. 0, e aí agora eu coloco o bloco padrão que eu quero medir. E leio novamente. Ele vai mostrar somente o fator de correção. Só a correção que está sendo realizada, que foi realizada. Essa comparação também é uma calibração direta. Peguei o bloco de referência, comparei com o bloco que eu quero calibrar e li aqui qual é a correção que tem que ser feita, que eu vou colocar lá no meu relatório. Então, calibração direta também. Com calibração direta, eu vou sempre ter um padrão, um sistema de medição que eu vou querer calibrar, que eu vou chamar de indicação do sistema de medição que eu vou calibrar, né? E aqui, o valor verdadeiro convencional é o que é o do meu padrão, ok? Faça a comparação entre o valor verdadeiro convencional com a indicação do meu sistema de medição a calibrar. Se eu quiser calibrar, então, o velocímetro do meu automóvel, do meu carro, como é que eu faço? Então, isso aí. Então, essa é uma calibração direta, ok? Então, se eu quiser realizar, na maioria dos laboratórios, hoje em dia preferem trabalhar com calibração direta porque você tem uma resposta mais rápida. Ainda que, muitas vezes, o investimento é mais elevado, porque eu vou precisar de ter padrões de todos os tipos, né? Então, para você comprar um padrão referenciado, eles não são baratos, são caros, então fica mais oneroso para a empresa de metrologia, de calibração, realizar esse procedimento. Mas é um método mais rápido, mais direto e muitas vezes mais tranquilo de se trabalhar. Tá? E você consegue preservar as características da calibração por um período mais avançado, mais longo. Ok? Mas, normalmente, esse tipo de calibração ela é realizada somente em calibrações que são estáticas, onde eu consigo colocar dentro de um laboratório e realizar as medidas. E quando eu não tenho uma calibração que seja estática, por exemplo, se eu quiser calibrar o velocímetro de um automóvel, eu não tenho um padrão, assim, qual é o padrão da velocidade que eu vou utilizar para eu poder realizar esse tipo de medição. Então, para eu poder fazer o cálculo da velocidade de um automóvel, para saber quanto que ele está marcando ali no seu velocímetro, eu tenho que utilizar um outro sistema. Então, como é que eu iria calibrar o velocímetro desse carro? Vai ser um sistema indireto. Eu vou usar, nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, uma quinta roda. Essa quinta roda vai ter um sistema de precisão, uma incerteza, né, maior do que a que eu estou lendo no meu velocímetro. Os dois são colocados sobre as mesmas condições, eu posso colocar sobre uma esteira, né? E aqui eu vou fazer a leitura do que ele está sendo medido nessa roda. E vou comparar com o que está sendo lido lá no meu velocímetro. E aí eu faço a minha calibração dessa forma indireta, porque eu tenho que utilizar o que está sendo lido nesse instrumento colocado sobre as mesmas condições. Né? Não é uma comparação, mas essa comparação não é uma comparação direta como eu estava com o bloco padrão.
é uma comparação indireta, né? Eu tenho que ler, essa roda gira e vai acionar uma indicação, me indicando, vai acionar essa roda. É um sistema de medição padrão, construído com equipamentos, né, com materiais mais de melhor qualidade do que o que vai ser posto aqui nesse voltímetro, por exemplo. Então, eu vou ter uma precisão e esse instrumento pode ser levado para o laboratório para fazer a calibração dele, certo? E aí eu tenho controle como rastreá-lo até o meu padrão de referência. Por isso que ele é dito como padrão. E eu faço uma comparação e a leitura é indireta. Então, acelerei aqui o motor, ele aciona o ponteiro do meu velocímetro e também aciona ao mesmo tempo aqui a rotação dessa quinta roda, que vai fazer a minha leitura. Esse é um método de calibração indireta. Então, na calibração indireta, resumida, eu vou ter um gerador da grandeza, que eu quero medir, vou ter o sistema de medição que eu quero calibrar e o meu sistema de medição padrão. Então, os dois vão estar submetidos a esse mesmo gerador de grandeza. No caso do carro, ele estava submetido a uma geração de velocidade. E daí tem, no meu sistema de medição a calibrar, ele vai apresentar a indicação do sistema de medição calibrado, e o meu sistema de medição padrão vai apresentar a indicação do sistema padrão. Faço a comparação, e isso aqui é dito como uma calibração indireta. Então, gerador, dois sistemas, o padrão e o que eu vou calibrar, e aí a comparação é feita dessa maneira.